Eu sou uma pessoa que fala muito, mas eu não sei se eu estou preparada para falar para um público que possa ser tão grande, né? No caso, estou fazendo um podcast. Eu sou Lorena Nogueira, esse é o Clube do Ateliê, um espaço de criação e divulgação do Nox Ateliê, o meu ateliê de artes digitais e educação. Minha intenção ao criar esse podcast é oferecer mais um formato para o consumo dos conteúdos que eu crio. Até o momento todos os posts foram escritos, mas eu estou começando com áudio para posteriormente passar para o vídeo, mas sem deixar de continuar escrevendo. Eu tinha feito um roteiro para esse podcast, mas ele não estava fluindo muito bem, estava muito curto, eu queria uma coisa um pouquinho mais longa. E eu estava com muita dúvida sobre o que fazer. Eu tinha pesquisado sobre criação de podcast. Eu vi um vídeo no YouTube de uma jornalista e ela fala sobre a criação do roteiro, mas eu não sei se eu estava muito segura daquilo que eu tinha escrito. E aí eu abri o Spotify, né? Eu fiz a conta de criador de conteúdo e aí eu resolvi escutar um podcast da Luísa Normey, Amarelo Gema. E a maneira como ela fala nesse podcast, o jeito dela, né, de falar como se fosse um vlog, isso pra mim fez toda a diferença, assim, naquilo que eu queria, porque a maneira como ela falou estava exatamente naquele caminho que eu estava imaginando, que é uma conversa com os ouvintes, com as pessoas que estiverem me ouvindo, quantas pessoas sejam, uma pessoa, duas pessoas, mas um papo, né? Um papo descontraído, uma coisa assim mais tranquila. Não vai ter entrevista, duvido muito. Pode ser que aconteça, né? Nunca se sabe, mas não é meu objetivo nesse podcast, não é ter entrevistas, não é talvez responder algumas perguntas, pode até ser, mas não é uma coisa para ser muito rígida, é mais para ser um bate-papo, né? Então, eu acredito que de ter visto esse podcast ter ouvido esse podcast da Luísa Normey, isso fez pra mim uma diferença muito grande, como eu já disse, né? E eu fiz muitas pesquisas para poder começar um podcast. Olha, tava morrendo de medo de fazer isso. Não é a minha primeira vez, né, gravando alguma coisa. Eu participei de um programa de rádio 2 vezes. Era um programa de rádio da EBC. Foi um programa sobre meditação, alguma coisa do tipo. Não era meditação, mas eu me lembro que eu levei o meu livro sobre meditação e sobre a gente conseguir se focar naquilo que a gente está fazendo ali no momento. Eu acho que era atenção plena, para falar a verdade, mas eu não tenho muita certeza nesse momento. E o outro foi sobre desapropriação dos moradores ali na Mangueira. Então essa não é minha primeira vez gravando alguma coisa, mas é a primeira vez que eu estou gravando sozinha, por conta própria, né? Uma coisa que eu criei, um roteiro que eu criei, seguindo ali as minhas ideias. Como eu disse, eu estava com muito medo e eu não sabia bem qual caminho trilhar, o que eu deveria fazer, o que eu deveria falar, como é que eu deveria começar a seguir isso. Mas realmente, quando você ouve um podcast de verdade, eu já tinha ouvido alguns podcasts, mas eram todos daqueles de entrevista, ou mesa redonda, mais de uma pessoa. Foi a primeira vez que eu ouvi um podcast de uma pessoa sozinha falando, e isso faz toda a diferença, a maneira como as pessoas fazem, né? Como você vê e você diz assim, bom, essa pessoa que fez isso, ela conseguiu, por que eu não posso seguir esse mesmo padrão? Então é mais ou menos isso que eu tô fazendo. Voltando sobre o Clube do Nox Ateliê, né? Ele inicialmente deveria ser um clube de assinaturas, era uma coisa que eu tinha como objetivo, mas eu não sei muito bem que caminho isso vai seguir. E aí eu resolvi utilizar esse título para esse canal de podcast. Eu também vou colocar esse mesmo título no canal do YouTube. Eu já tenho esse canal, mas eu não tenho nenhuma postagem lá, mas eu pretendo começar. E talvez no blog também vire Clube do Ateliê.
porque é um local de compartilhamento, né? Porque assim, eu tenho o ateliê é uma empresa que presta serviço, que é o serviço de artes ou serviços de materiais educacionais. E o clube seria mais um local onde eu estaria conversando com as pessoas, trocando uma ideia, dando algumas dicas de coisas que eu aprendo no longo do caminho, né? Porque isso tudo é importante. Essa troca é sempre muito importante. Outra coisa, para quem já... Se você me encontrou no Spotify, assim, de repente, você não sabe, não tinha ideia da existência do blog, mas para quem veio do blog ou quem está ouvindo este áudio no blog, sabe que eu faço algumas postagens regulares, e uma das postagens que eu tinha mais regular era a de atualizações, que ela não saiu nesse mês de janeiro, e eu acredito que ela não vai ser nesse mês de janeiro. Eu estou gravando esse áudio no dia 9 de janeiro, são 16h28 da tarde, e hoje mesmo, na postagem que eu fiz de manhã, às 7h59, eu falei sobre a ausência desse post de atualização, que possivelmente no mês de janeiro não vai sair nenhum post, porém, não sei se em fevereiro eu vou voltar com ele de modo escrito ou se eu vou manter ele talvez no podcast ou talvez em vídeo, alguma coisa mais dinâmica, uma coisa diferente. Eu não sei bem o que as pessoas querem, o que as pessoas estão curtindo. O meu blog não é exatamente um local que tenha... Não é um site que tem muitas visualizações, eu não tenho tantos leitores assim. Tenho alguns inscritos, acho que são uns 5 inscritos de pessoas diferentes de mim, porque eu tenho, com minhas 2 contas, eu cadastrei lá para poder receber por e-mail, para ver como é que as pessoas estão recebendo esses e-mails. Então, eu até estava verificando esses dias, e tem poucas pessoas que recebem no e-mail, que abrem esse e-mail. Então, assim, talvez dessas 5 pessoas, 3 recebam os e-mails e talvez 1 ou 2 abram para ler alguma coisa. E só um já deixou 2 comentários. Então, assim, não é uma coisa muito constante, eu não tenho muitos leitores, então não é muito grande o meu blog. E colocar esse podcast no Spotify, eu vejo que assim vai ser talvez uma grande diferença. Pode ser que traga mais gente pro blog. E aí eu vou modificando, vou pensando no que pode ser melhor para pro ateliê, para esse clube do ateliê, que é esse espaço de troca, esse espaço de conversa que eu quero ter com os meus leitores, ouvintes, né, telespectadores, espectadores, sei lá, não sei qual palavra exatamente utilizar, porque, né, são várias frentes. Inclusive eu li uma coisa sobre blogcast, que era um blog que faz podcast, que tem videocast, então assim, que trabalha nesses formatos todos diferentes, além do texto. E eu achei interessante, mas não é exatamente meu caminho. Eu quero fazer uma coisa que seja tranquila, que seja mais suave, porque sou eu sozinha para editar, para fazer os vídeos, para gravar, para fazer as imagens, esse tudo. Eu não sei se em algum momento eu vou terceirizar, eu não sei se eu quero que essa empresa cresça demais ao ponto de eu precisar terceirizar. Não sei se em algum momento esse meu trabalho com podcast, com vídeo, com blog, enfim, se esse trabalho digital vai me proporcionar algumas outras experiências. Eu gostaria, é claro, principalmente na área de tecnologia, porque é uma área que eu estou entrando agora, que eu estou começando a aprender. Eu estou fazendo uma pós-graduação em tecnologias na aprendizagem e outra pós-graduação em design instrucional, ou seja, eu faço 2 ao mesmo tempo. Sim, é verdade, sou doida, mas é porque eu gosto de estudar, e eu tinha essa oportunidade porque são 2 cursos que se complementam, porque eles têm 5 matérias em comum, então por isso eu resolvi fazer os 2 ao mesmo tempo. Poderia sim fazer um antes e fazer o outro depois, mas eu quis fazer logo de uma vez para acabar mais rápido. Até o final deste ano eu devo estar terminando, porque eu tenho muitos planos de continuar meu estudo no mestrado e depois no doutorado, talvez. Não tenho tanta certeza ainda, mas o mestrado com certeza. E eu quero, talvez se esse podcast, se eu começar a
falar sobre coisas de tecnologia, de educação, se eu conseguir que com essas postagens, né, com essas gravações, eu consiga ser chamada para dar uma palestra, para participar de alguma coisa, não seria ruim. Seria até uma coisa que eu iria gostar, mas não estou fazendo com este objetivo. Eu quero que meu blog seja conhecido, claro que eu quero, né? Não resolvi começar um blog para viver no anonimato, senão eu nem abria a minha boca. Mas não sei qual é a minha expectativa de crescimento ainda nesse momento. Eu não sei se eu estou preparada para um crescimento, eu não sei se eu estou preparada para, sei lá, os caminhos que as coisas podem levar. Mas eu quero ver no que vai dar e entender o que eu posso fazer, até onde eu posso ir, o que eu não posso fazer, né? Essas coisas todas eu acho que são muito importantes. Essa semana eu tinha feito essa gravação desse podcast anteriormente, essa já é, sei lá, tomada 10 do podcast, algo desse tipo. E numa dessas gravações eu tinha feito, né, um resumo da atualização semanal, mas eu não vou fazer nesse de hoje. Eu vou fazer a postagem desse áudio no Spotify, como eu já falei, e vamos ver como vai ser a repercussão dele e quem sabe o que a gente vai fazer daqui pra frente. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou seguindo a maré, mas o blog não vai deixar de ter postagens escritas. Eu vou continuar escrevendo. Eu não estou mais usando redes sociais. Eu saí do Instagram. Saí não, né? Eu ainda tenho a minha conta do Instagram, ainda tenho a conta do Threads, mas eu não estou entrando. Para não dizer que eu não estou entrando, eu entrei no Threads eu acho que ontem e eu entrei no Instagram hoje, mas eu não é o tipo mais de coisa que eu quero. Uma rede social que as pessoas ficam falando e você acaba se perdendo de tantas coisas e muitas pessoas, e aí você acaba fazendo uma postagem e aí vem umas pessoas falar umas coisas nada a ver, porque elas não te conhecem, elas não sabem como é que você é, e aí elas querem dar um palpite sobre, olha, mas se você fez isso daí é porque você não sabe o que você está fazendo. E esse tipo de coisa não é a resposta que a gente quer. A gente quer só falar para os outros, né, o que aconteceu, para que outras pessoas possam, ou às vezes compartilhar a sua própria experiência, ou dizendo, né, também tive esse problema, ou eu tive esse problema e resolvi dessa maneira. Eu acho que é mais, quando a gente compartilha uma coisa, é para você procurar, não aqueles conselheiros meia boca que não ajudam em nada, mas para você procurar uma ajuda de alguém que tenha aquele mesmo sentimento que você sobre aquela coisa, ou que tenha passado por um problema igual, que possa te dar alguma informação concreta sobre o que fazer, né? Não pessoas só querendo aparecer, ser palpiteiro, né, na vida do outro. Então, esse foi o meu motivo de sair, né, de ter desinstalado os aplicativos no meu celular. Eu continuo nessas redes sociais, tanto que quando eu faço postagens no blog, elas vão direto pro Threads, não pro Instagram. Pro Instagram elas só vão se elas tiverem imagem, mas pro Threads e pro Facebook elas vão direto, assim que eu faço a postagem. Então, é tranquilo, né? As pessoas que continuarem me seguindo nas redes sociais, elas vão ter acesso a esses materiais a partir das redes sociais. Mas eu não tô por lá, eu não recebo mensagens lá. Eu recebo todas as mensagens no meu blog, ou pode me mandar por e-mail. Eu tenho meu e-mail lá no meu blog, no noxatelier.com. Tem lá e-mail, eu respondo WhatsApp também, né? Tem um WhatsApp lá, que é o meu WhatsApp profissional. Eu não acho que seja exatamente um lugar excelente para fazer conversas sobre o blog ou sobre a parte digital, talvez comentários aqui na postagem, que eu sei que tem condições de fazer comentários no podcast, mas eu vou estar aqui atenta às coisas. Se as pessoas quiserem entrar em contato comigo, pode mandar e-mail. Se você se sentir à vontade, pode mandar um WhatsApp, pode mandar uma mensagem lá no blog.
Eu respondo comentários nos posts e tudo mais. E é isso. Para esse primeiro podcast, para esse primeiro episódio, ou sei lá o que nome que eu posso dar, né? Era mais ou menos isso que eu queria falar, me apresentar, apresentar o que vai ser, como é que vai ser isso. E é isso. Então, qualquer coisa, pode me procurar no blog. E eu espero que você, ouvinte, tenha gostado dessa postagem, tenha gostado desse formato, dessa novidade. E eu te aguardo no meu blog, te aguardo nos comentários aqui no Spotify ou nos comentários no blog. E até mais.